Boa noite. Hoje, no programa Olhar Cidadão, nós vamos conversar sobre o Sistema Único de Saúde na cidade do Rio de Janeiro. E nossos convidados para nos ajudar a discutir e esclarecer esses assuntos são o Matheus Tomás da Silva, que é aluno do Serviço Social aqui da nossa universidade, o Mauro Marzocchi, que é subsecretário municipal de saúde e também pesquisador e ex-presidente da Fiocruz. O Rubem Araújo de Matos, que é professor do Instituto de Medicina Social, atualmente diretor, e a Silvana Pereira, que é diretora de acompanhamento a estados e municípios. Ela é do Ministério da Saúde. O motivo de nós estarmos hoje discutindo essa questão do Sistema Único de Saúde é porque a cidade do Rio de Janeiro tem um sistema diferente, uma rede hospitalar diferente de todos os outros municípios do Brasil. E nós acreditamos que grande parte da população não entende muito bem esse Sistema Único de Saúde, adotado a partir da Constituição de 1988. Então, eu gostaria de pedir à Silvana, como é que você acha que a gente poderia fazer com que as pessoas entendessem esse mecanismo e por que no Rio de Janeiro existe um entrave que não ocorre em outros estados e municípios? Boa noite a todos. Eu acho que, como você resgatou bem, a Constituição de 88 foi um marco no resgate da cidadania do povo brasileiro. E um dos marcos foi a questão da formulação do SUS, né? Criou o Sistema Único de Saúde. Qual que é o objetivo do Sistema Único de Saúde? É ter um sistema para toda a população brasileira. Todo cidadão brasileiro tem o mesmo direito aos serviços de saúde, seja trabalhador ou não trabalhador, diferentemente do que a gente tinha no INAMPS. E esse foi um dos maiores avanços. O que a Constituição trouxe é que buscava um sistema descentralizado, quer dizer, aumentando o papel e a responsabilidade dos outros entes federativos, que não só a União. Então, Estado e município tinham responsabilidades diferenciadas a partir da Constituição de 88, e que isso foi um dos maiores avanços. Por quê? O município é quem está mais próximo da decisão e do planejamento, consegue resgatar mais qual que é a necessidade de saúde da população. Esse é o primeiro passo. Eu acho que a Constituição de 88 trouxe essa nova formulação do que é política de saúde e que nós temos como desafio, e isso a gente veio fazendo de 88 até hoje, enquanto gestores, todos os gestores que vêm passando pelo sistema, de como implantar esse SUS. E o SUS é diferente em cada um dos lugares. Por mais que ele seja único, todos os cidadãos têm os mesmos direitos, ele tem que ser considerado de forma diferente, porque o Brasil é grande, é imenso, a gente tem realidades diferentes e isso tem que ser considerado. Esse é o desafio que está dado hoje para a implantação do sistema de saúde. A cidade do Rio de Janeiro é diferente, sim, de outros municípios. Vários municípios são diferentes, eles têm semelhanças e têm diferenças. Tem semelhanças de porte, tem semelhanças de perfil socioeconômico, mas tem diferenças na montagem da rede, se é um sistema que tem mais hospitais, menos hospitais, como foi a história, a cultura de formação dessa rede do sistema de saúde. E esse acho que é o maior diferencial no município do Rio de Janeiro. Tem uma rede hospitalar, por ter sido capital federal, tem um movimento cultural, uma situação histórica diferente dos outros municípios brasileiros. Me ajuda se eu estiver errado. Essa rede de hospitais federais, eles atendiam um servidor público federal, não é? Antes de 88. O INAMP era da rede do INAMPS. A rede do INAMPS não atendia só servidor federal, atendia todos os trabalhadores. E as Santas Casas
atendiam o restante da população, que não era trabalhador, o que não contribuía na folha de pagamento. Certo. Agora, essa rede de hospitais federais, o Rio de Janeiro é o único no país a ter essa rede, né? Desse tamanho, esse número de hospitais. Sim. Sim, porque ela foi capital federal. Agora, o estado de Pernambuco tem uma rede hospitalar que era federal muito grande também. Foi descentralizado para o estado de Pernambuco. Estado de São Paulo tem menos, Rio Grande do Sul tem uma rede hospitalar grande, que não necessariamente descentralizada, mas tem uma rede hospitalar grande, pública. O estado de Goiás também tem uma rede hospitalar grande, o próprio Tocantins, o estado novo, tem uma rede hospitalar grande. Agora, só para também terminarmos isso, quer dizer, em 1988, com a saída dos hospitais de responsabilidade do Ministério da Saúde e passando para os municípios, quer dizer, até 88 existiam concursos para os servidores dos hospitais. A partir de 88 não tem mais concurso. Então, aquelas pessoas que trabalhavam nos hospitais ou estão se aposentando ou estão saindo por algum motivo, né? Então, o quadro pessoal desses hospitais está diminuindo, fazendo com que o município ou desative alguns setores ou contrate pessoas para ocupar essas funções. Isso está causando algum entrave, algum impedimento no funcionamento? João Pedro, acho que a gente precisa resgatar uma outra questão, que não foi repassado toda essa rede federal para o município do Rio de Janeiro a partir de 88. Tá? Isso foi a partir de 99 que se concluiu o processo de descentralização, na verdade. Né? Esse processo foi mais lento, não foi de uma vez, assuma de uma vez. Não, foi um processo negociado. O Sistema Único de Saúde, outro grande avanço, foi a formação de instâncias de pactuação e de negociação, que são os conselhos de saúde, onde a gente tem a participação da sociedade, do trabalhador, do usuário, e tem as instâncias de pactuação entre gestores. Então, esse processo de descentralização das unidades, ela foi pactuada, negociada entre o secretário municipal, estadual e a União. Acho que a gente precisa resgatar isso. Teve um processo de municipalização dos profissionais, então de 99 para cá já não é tanto tempo, são 6 anos. Esses 6 anos é que tem um déficit no número de profissionais. São profissionais federais que já estão prestes a se aposentar, vários já se aposentaram, e o município, de fato, foi repondo esses profissionais. Agora, essa reposição de profissional, ela não pode ser feita e não deve ser feita, o município tem claro disso, sem uma redefinição do perfil de cada unidade hospitalar. Há necessidade de tantos hospitais? Essa é uma pergunta. Não estou dizendo que não tenha necessidade. Há necessidade de rever o modelo, a cultura do sistema de saúde do município do Rio de Janeiro? Há necessidade, isso é consenso. Em todas as conversas que nós tivemos, em todas as negociações, é consenso que uma mudança da estratégia do acesso do cidadão ao serviço de saúde, que não necessariamente o primeiro acesso tenha que ser hospital, como era antigamente. Hoje não, hoje a gente tem outras alternativas que sejam mais humanizadas, que sejam mais importantes para o cidadão, onde um menino com diarreia. O menino com diarreia, ele não precisa ser, o primeiro atendimento dele não precisa ser no hospital. A hipertensão não precisa ser no hospital. Isso a gente pode conseguir em unidades básicas de saúde, seja a estratégia de saúde da família, que é adotada pelo governo federal, ou não, ou outra estratégia, como outros municípios vêm implantando. Ô Rubem, a Silvana está falando, mas me vem à cabeça uma questão cultural, né? Aparece a diarreia, aparece uma dor de ouvido, vem na cabeça direto para o hospital, né? Não existe essa criação de cultura não só do usuário, vamos dizer, do cidadão, como em geral dos governos. Qual você acha que é a forma ou a fórmula para a gente falar para o cidadão que existem estágios anteriores a um hospital? Veja, eu acho que aí tem duas questões. Primeiro,
Essa cultura ela não é tão geral assim. Ela é construída por tentativas da população de ter resposta aos seus problemas de saúde, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma herança de vários hospitais que eram os mais antigos, se recordam dos antigos IAPs, cada IAP tinha o seu, que só atendia pessoas de IAP, depois juntou no INAMPS e aí passa a atender as pessoas com carteira assinada. O Rio que tinha uma tradição de ter hospitais de grandes emergências, na rede pública municipal ela atende hospitais de grande capacidade de atendimento de emergência. O Rio que no meados do século passado, quando criava um atendimento de rua, orientava policiais a passar mal, ou fingir que passassem mal, para que a população aprendesse que poderia ter um pronto atendimento. Então, porque senão parece que a população não sabe. Eu acho que não se trata disso. Acho que a população, ela sabe muito bem do que ela precisa e ela construiu uma série de estratégias em cima de uma rede que não tinha um grau de organização, porque cada hospital desenvolveu o seu próprio modelo, porque a rede do município é uma rede importante, ela se pensava apenas em si, não pensava nunca numa dinâmica de um sistema maior de unidades que se voltam para o atendimento. Uma das inovações do SUS é a possibilidade de você organizar o sistema, deixar de ficar falando em quem administra as unidades, mas para pensar como é que o conjunto de unidades que servem à população se articulam para dar conta do que é hoje uma obrigação do governo, oferecer o atendimento digno para tudo e para todos que necessitem. Então, agora, como é que a gente faz isso? Por que eu estou dizendo que a população ela tem um conhecimento importante? Porque um dos ferramentas que o SUS traz, que é muito fundamental para a saída das crises que a gente vivencia, é exatamente a participação da população. Existe, por lei, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, que, no arranjo legal, tem a função de acompanhar a execução das políticas de saúde. Nesses conselhos, os usuários detêm 50% das participações. Então, o conselho ele tem uma função muito importante e ele é uma voz do usuário dizendo como deve ser organizado o processo do sistema de saúde. Então, eu não acharia que a população não sabe, ao contrário, ela sabe muito bem. Os canais pelos quais nós ouvimos a população é que talvez não estejam funcionando da melhor forma. Mas o Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, tem um papel muito importante, tem algo a dizer e disse quando reconheceu que existiam alguns problemas no arranjo do comando do sistema na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem algo a colocar para isso. A gente precisa dar um intervalo, mas eu gostaria, depois do intervalo, voltar com o Mauro para falar sobre o conselho, para a gente ver se incentiva a população a participar mais desse movimento. Olhar Cidadão volta daqui a pouquinho. Bom, voltamos aqui com o programa Olhar Cidadão, hoje discutindo sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ô Mauro, como é formado o Conselho Municipal de Saúde e como a Secretaria Municipal de Saúde faz para divulgar uma maior participação das pessoas nesse conselho? Olha, o Conselho Municipal de Saúde ele é formado por representantes da sociedade, sejam usuários, sejam prestadores de serviços públicos e privados, sejam representantes das diferentes associações, né, da comunidade. Nós temos aqui, no município do Rio de Janeiro, 10 regiões distritais, e são as regiões administrativas ou áreas programáticas, que são 10, e todas essas áreas têm o seu conselho distrital. Mas eu queria retomar um pouco essa exposição que a doutora Silvana fez, e complementada pelo professor Rubem, que eu acho que está faltando muita informação, sim. Então, temos um gap de informação histórica da construção do SUS muito grande, porque o SUS ele foi previsto para o Brasil inteiro. O Brasil tem 5.553 municípios.
dessa totalidade de municípios, somente 35 municípios do Brasil têm mais de 500 mil habitantes. Além disso, nós temos 40 e poucas regiões metropolitanas, isso é, municípios que não se bastam, né, nas suas fronteiras, eles se fundem com outros municípios vizinhos, formando grandes conglomerados urbanos. Rio de Janeiro, por exemplo, é Rio, Niterói. Exatamente. Agora, Caxias, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade completamente diferente na geografia do país. Enquanto estados como São Paulo têm diferentes polos de desenvolvimento, você tem a região de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru. No Paraná, você tem a região do norte do Paraná, Londrina, Ponta Grossa. Em Minas Gerais, você tem de Montes Claros, as grandes cidades do Triângulo Mineiro. E isso faz com que desconcentre as capitais, quer dizer, existe uma pulverização, um compartilhamento, né, dos serviços públicos e privados de toda a economia por todo o Estado. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, né? São 14 milhões de pessoas habitando o Estado do Rio de Janeiro. Agora, só que desses 14 milhões de habitantes, 11 milhões e 300 mil habitam o entorno da Baía de Guanabara, tendo como sede o município do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro, ele só existe do ponto de vista oficial, da geografia política. Mas, do ponto de vista funcional, o que nós temos são 11 milhões e 300 mil habitantes circulando pelos diferentes municípios da região, tendo a sua moradia no município, transitando por outro, trabalhando em outro. Então, nós temos uma complexidade aqui, urbana, muito importante, em que a cidade do Rio de Janeiro ela é sobrecarregada por ser o único polo. Agora, por ter sido capital do Império da República, ela concentra patrimônios federais ainda importantíssimo. É o único lugar do país que tem, no setor de saúde principalmente, nós temos 12 hospitais que são estritamente federais, que não foram municipalizados nem estadualizados. Aí tem problema também históricos de estratégia. A maioria dos hospitais que foram municipalizados não deveriam ter sido municipalizados, e sim estadualizados, porque eles são hospitais complexos que trabalham com a média e com a alta complexidade. Então, com uma necessidade de aporte de recursos muito maior do que o município tem capacidade de gerenciar. Então, se você, então a crise que hoje nós estamos até num período de transição, eu acho que essa transição vai ser muito benéfica, porque isso vai publicizar a questão do problema do financiamento do Sistema Único de Saúde em áreas metropolitanas, e no Rio de Janeiro em particular, porque 50% dos recursos federais investidos na cidade não vão para a rede pública que era gerenciada pelo município através dessa atribuição da gestão plena. São de unidades orçamentadas em que o Conselho Municipal de Saúde e as forças da cidade não têm nenhum tipo de ingerência. Então, eles não participam da gestão plena municipal. Então, essa gestão plena municipal, que deixou de existir e foi transferida para o Estado, na realidade, ela era virtual. E para dar conta dessa região metropolitana, essa gestão, sim, tem que ser estadual, porque o município não tem como regular, planejar e organizar e avaliar as atividades de saúde que estão fora dos seus limites geográficos. Talvez, como é que é feito como é que o dinheiro do SUS chega nos estados e nos municípios? Hoje a gente tem uma forma de transferência fundo a fundo, quer dizer, sai do Fundo Nacional de Saúde e vai para o Fundo Estadual ou para o Fundo Municipal, depende de quem é o gestor.
Hoje, a atenção básica, o recurso que o Ministério da Saúde destina para a atenção básica, ele é repassado todo para o município. Para cada um dos 5.561 municípios brasileiros, o Ministério repassa diretamente. Esse foi um dos grandes avanços no processo de descentralização. Qual é o parâmetro para o repasse? Ele foi montado desde 96, esse parâmetro. Durante a elaboração de uma das normas do SUS, foi definido qual seria o teto financeiro de cada um dos municípios. E essa definição foi pela série histórica de produção. Então, o que o município produziu, o que ele teve capacidade de apresentar de produção, foi definido o teto financeiro, tá? Que não ficou estagnado, claro. De lá para cá, a gente teve vários aumentos, tanto de tabela de procedimentos, o impacto dos aumentos que a gente tem de tabela de procedimento aqui no município do Rio de Janeiro, ele é grande, ele é significativo, porque é uma rede pública grande. Então, vai direto para o teto do município, quer dizer, ou para o fundo municipal. Existe, hoje, eu acho que é um dado importante, 5% do orçamento do Ministério da Saúde é para a capital do Rio de Janeiro. 5%, quer dizer, nós temos 5.561 municípios, 5% desse orçamento é para o município do Rio de Janeiro. Precisa disso? Óbvio que precisa. Precisa de mais recursos? Precisa. E por isso os parlamentares vêm lutando para que aumente o orçamento da União, para que cada um dos entes federativos, o Estado e o município, cumpra com as suas responsabilidades constitucionais. Hoje a gente tem uma emenda à Constituição que define qual o percentual mínimo que o Estado e que o município deva aplicar na saúde. O município vem cumprindo esse percentual mínimo, a União vem cumprindo esse percentual mínimo, o Estado vem num processo de aumento dos gastos, tentando cumprir esse percentual mínimo. Você sabe qual é o percentual para a cidade de São Paulo? Que eu estava calculando aqui o percentual baseado no dado do Mauro em relação à população em torno da cidade, que ele falou que é de 11.300.000, né? Quer dizer, ele está levantando a tese de que as pessoas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro, mas moram no Grande Rio, procuram a saúde no Rio de Janeiro. A população do Brasil é de aproximadamente 180 milhões de habitantes, né? 5% seriam 9 milhões. Quer dizer, se for levar em termos... Do orçamento da União. Tá? Eu acho que uma coisa interessante é que o cálculo que a gente faz, ele é per capita. O maior per capita do Brasil hoje é o município do Rio de Janeiro. É o maior recurso por cidadão. Por cidadão. Né? E isso considerando, tem um processo de negociação entre os municípios aqui, em que define que X procedimentos da população da Baixada, do município de Nova Iguaçu, por exemplo, é atendido aqui no município do Rio de Janeiro. Esse recurso sai do teto deste município e vem direto para o município do Rio de Janeiro. Isso é negociado. Por exemplo, algum procedimento de alta complexidade. Aqui é o polo regional para alta complexidade, sim, se desenvolveu para isso, vem se desenvolvendo cada vez mais. A gente tem universidades importantes, um polo tecnológico importante. E a gente quer que desenvolva cada vez mais, sim. Então, esse recurso, ele vem com o cidadão. Eu não estou falando que o recurso é todo suficiente. Eu acho que a gente tem... E isso é um problema no país, em todas as políticas públicas. Na verdade, a verba nunca é suficiente para nada. Não estou falando de saúde, né? O salário que as pessoas ganham sempre é pouco, o orçamento de uma empresa privada também é pouco, né? A gente, na verdade, não está muito... talvez a gente não se treine muito a trabalhar com aquilo que a gente recebe. Mas me permita uma parte. Então, é verdade, sim, que o per capita, se for analisado do ponto de vista do investimento federal na cidade, ele é muito grande. Agora, nós temos que considerar que 50% daquilo que é investido vai para as unidades próprias do governo federal existentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. São 700 milhões de reais por ano e que sem nenhuma ingerência do gestor municipal
ou do controle social ou de qualquer outro controle. Então, é uma rede totalmente à parte, coisa que não existe em outras áreas metropolitanas do Brasil. Então, isso é importante considerar quando a doutora Silvana fala das instâncias de negociação, que nós temos os conselhos, nós temos a comissão bipartite, que ela é representada pelo conjunto dos secretários municipais do Estado, que são 92, mais o gestor estadual, e temos a tripartite, que é o âmbito federal, representando toda a federação. Só que, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, nós temos 3 gestores envolvidos, que são os municípios, o Estado e o ente federal, que não participa. Então, a bipartite no Estado do Rio de Janeiro é uma representação capenga, ela é furada, porque precisa da participação do gestor federal, uma vez que ele detém praticamente metade de todo o sistema de saúde local. Eu acho que tem uma coisa que é importante. Que a gente vai criar um suspense, porque nós precisamos fazer um intervalo. E, Silvana, você vota assim que a gente começar o próximo bloco. Olhar Cidadão, hoje discutindo o SUS, volta dentro de instantes. Bom, voltamos com o programa Olhar Cidadão. Hoje nós estamos conversando sobre o SUS e nós interrompemos o último bloco quando a Silvana Pereira, que é diretora de acompanhamento a estados e municípios do Ministério da Saúde, atualmente aqui no Rio, acompanhando essa operação toda, estava levantando uma questão. Eu acho que, como o Dr. Mauro Marzocchi trouxe, o que é o papel do gestor municipal pleno? Eu acho que isso a gente tem que resgatar mesmo. É uma construção e uma conquista de cada município. Cada município faz o seu planejamento local. Então, o papel das unidades federais aqui, eu acho que depende do gestor local ter condições de fazer um planejamento. Que eu não estou omitindo que a União não tenha que ter um papel importante, tem que ter sim. E tem um papel importante aqui na prestação de atendimentos. Hoje, 70% da alta complexidade de traumatortopedia é feito no Instituto de Traumatortopedia e só lá, no INTO. Esse é um papel importante enquanto um prestador de serviço. A União, ela está aqui com esses hospitais ainda, que do ponto de vista da reforma sanitária, não precisaria nem mais ser o gestor, o município ou o Estado. Se tivesse essa capacidade de assumir esses serviços, poderia ter assumido. Então, hoje a União ela está aqui como prestadora de serviços no INTO, no INCA, no Laranjeiras, e produzindo uma tecnologia para o país inteiro. E isso é importante a gente resgatar. Outra questão importante que acho que a gente precisa trazer é o papel dessas unidades que tem que ser definida no planejamento local. Então, o gestor local, junto com o Estado, junto com os outros municípios da Baixada, os outros municípios do Estado, tem que fazer uma discussão de como a gente define qual que é o papel do INCA, né, para o estado inteiro do Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro. Qual que é o papel do Hospital Geral de Bom Sucesso, que tem uma emergência aberta, faz uma retaguarda ali para os municípios que vêm da Baixada. Só um parênteses, o Hospital de Bom Sucesso é um mundo, né? São 5, 6 prédios, né? É muito grande. E um diretor só, que recebe a mesma coisa que um diretor de um hospital menor, né? Isso. Tem os diretores clínicos de cada uma das unidades. É claro que o processo de organização desses hospitais precisa ser revisto. A União está se esforçando para rever o papel dessas unidades. O Hospital Geral de Bom Sucesso e o Hospital de Servidores, ele não tem um papel federal tão importante quanto tem o INCA, o INTO e o Laranjeiras, né? É só para esclarecer que o INTO é traumatortopedia, o INCA trata de câncer e Laranjeiras coração. Tratamento cardíaco. Né? Então, e tem levado tecnologias para outros estados e recebe pacientes de outros estados. Eu acho que isso é importante resgatar e a gente não minimizar o papel deles aqui dentro do ponto de vista assistencial. Né? Ele presta um serviço à população do Rio de Janeiro.
Eles são referência não só para o Estado, né? São referência para uma área grande do Brasil, esses 3. Isso. Só que no município do Rio de Janeiro é a principal referência do ponto de vista de câncer e de traumatortopedia, principalmente. São esses 2 hospitais e tem que servir a isso mesmo. Não estou dizendo que não tem, pelo contrário, tem que servir a uma instituição pública, tem a responsabilidade. Agora, uma coisa que acho que é importante a gente resgatar aqui é o papel de cada um dos entes. Qual que é o papel do município na elaboração das políticas locais? Qual que é o papel do Conselho Municipal de Saúde? Qual que é o papel da Universidade do Rio de Janeiro? A gente deve aproveitar isso. É um dos lugares, acho que, onde a gente tem mais profissionais que são sanitaristas, que estudam a saúde pública há muito tempo. Então, é um lugar onde se pensa muito a saúde pública. E esse pensamento ele deve ser apropriado tanto pelo Estado quanto pelo município na elaboração das políticas locais. Matheus, fazer uma pergunta? Não, eu queria retomar a questão do conselho, da Carta do SUS, assim, que você colocou. O SUS tem um marco que é da Carta de 88, que é a participação popular que surge o SUS, uma emenda constitucional por emenda popular, que tem um marco da descentralização, mas não só da descentralização local, mas a do poder decisório também. A companheira do Ministério da Saúde colocou que o papel do Conselho é pactuação, negociação, o vizinho colocou que é acompanhar. Eu acho que a gente falta um pouco atribuir ao Conselho os papéis dele. O Conselho também tem o papel de fiscalizar, porque o fato de fiscalizar, não, de elaborar políticas, porque 50% da composição dos conselhos são de usuários, 25% de trabalhadores. Eles têm uma vivência da realidade muito próxima, assim, eles sabem, assim, e os conselhos também são divididos por blocos região. Tem os conselhos distritais que apresentam demandas locais que deveriam estar levando para o Conselho Municipal. Então, acho que é preciso valorizar ainda mais a participação popular. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que ver também, porque a gente está falando aqui como se não houvesse conflitos dentro da saúde. Existem conflitos, interesses conflitantes, desde a época da Constituição, projetos diferentes. Ao mesmo tempo que os hospitais estão caindo, a crise da saúde, foi necessária a requisição federal, a rede privada cresce muito aqui no Rio de Janeiro, cresce assustadoramente. Em frente ao Lourenço Jorge, você vê o Barra D'Or, em Acari, o Hospital de um Plano de Saúde. Então, esses interesses estão colocados, isso se dá também nas instâncias dos gestores, instâncias dos conselhos. Então, ao estimular essa participação, eu queria ver como é que vocês colocam isso, a participação popular, a valorização e essa coisa dos interesses em disputa, né, que a gente chama de projeto privatista e o projeto de reforma sanitária, que foi historicamente construído. O privatista vem pela medicina de grupo, agora os planos de saúde, que cada vez crescem mais e eles que são que mais lucram com essa crise toda da saúde. Enquanto o projeto de reforma sanitária, você vê ele sendo deixado de lado por conta de muitos gestores. Matheus, como você falou, eu gostaria então de ver se um dos vocês seria o Rubens. Né? Quer dizer, eu acho assim, muito interessante essa discussão sobre o processo de controle social ou de participação, porque, de fato, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que você se referiu, que foi um processo de grande participação nacional, mobilizando todo o país, que permitiu apontar diretrizes para o SUS, né, que acabaram algumas delas, mas não todas, incorporadas no texto da Constituição. Até porque no texto da Constituição, a emenda que aprovou o SUS acabou sendo encaminhada pelo Centrão, que era um grupo conservador. Na verdade, houve uma negociação muito difícil, mas que conseguiu colocar o reconhecimento que a saúde é direito e conseguiu colocar o princípio de participação popular como um dos princípios norteadores do SUS. A lei, depois, criou, na verdade, 2 instâncias de participação que têm funções legais. O Conselho, que, na verdade, pela lei, não tem a função de elaborar política, tem a função de fiscalizar e acompanhar a execução das políticas. Então, ele é mais controle social nesse sentido, acabou ficando sendo uma das dimensões da participação, mais controle social. Mas tem as conferências de saúde, as conferências municipais, as conferências estaduais e as conferências nacionais. A elas cabe apontar as diretrizes das políticas. Aliás, seria muito interessante se no meio da crise tivéssemos uma conferência municipal de urgência, que pudesse, na verdade, permitir a ampla participação para pautar os rumos da questão do sistema. Então, acho que é isso. Mas eu queria fazer um comentário. Veja bem, há uma noção de que o processo de descentralização deveria colocar no âmbito municipal unidades mais simples. Mas há uma outra leitura que, para que a participação popular funcione no controle,
quanto mais perto do gestor, melhor. Nesse sentido, não é absolutamente, não é uma questão tão clara que um hospital, por ser altamente complexo, não deva ser gerido por um município. Aliás, alguns estados que tinham hospitais transferiram todos os hospitais para a rede municipal. Quer dizer, o que eu acho que está em questão, quer dizer, não é absolutamente, eu não tenho clareza se é melhor, efetivamente, manter hospitais. Eu acho até seria razoável que todos os hospitais localizados no território passassem à administração municipal. O que teríamos que ver é as formas com que esses recursos chegam para permitir a sustentabilidade disto. É possível que o Rio de Janeiro, que tem essa condição tão específica, é possível que ele se contente em ficar pouco acima do mínimo da emenda constitucional dos recursos próprios alocados à saúde? Eu tendo a achar que não. Eu acho que os projetos políticos no interior da cidade do Rio de Janeiro deveriam, exatamente por ser específico, contemplar um volume da receita própria alocada na saúde maior do que o mínimo que está colocado. Veja, nós temos 40 municípios do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que hoje alocam mais dinheiro da receita própria na saúde do que o município do Rio de Janeiro. Então talvez a gente pudesse ter um aumento expressivo do aporte de recursos municipais. É claro, também tem que se revisar as formas de transferências do ponto de vista do governo federal. Agora, eu acho que se há deficiências do ponto de vista do controle, o Marco apontou muito bem, de algumas, eu acho que essas deficiências têm que ser trabalhadas. A gestão plena tem que assumir a gestão plena, inclusive das outras unidades que não são geridas pelo governo municipal. E eu acho que um dos caminhos é exatamente reforçar o controle social, reforçar o processo de participação social, como um elemento central para se construir uma saída interessante para a crise que a gente está vivendo. Ô, Rubem, a impressão que eu tenho é que o cidadão acredita que essa função é do Estado e é do governo, e não da importância do cidadão na participação da elaboração desse processo todo. Aí o Mauro levantou essa questão de certa maneira da participação dos cidadãos nesse processo. O que nós poderíamos fazer? Aí eu coloco, quer dizer, aberto aqui, como o Ministério da Saúde pode colocar, como o Instituto de Medicina pode colocar, a consciência nos usuários, nos cidadãos, que eles têm que estar lá sentados e cobrando do município a participação dele, cobrando do Ministério da Saúde a participação dele e cobrando do Estado a participação dele. Porque aí parece que fica, não, vamos deixar os três brigando lá e depois eu fico reclamando do serviço que eu não estou recebendo, né? Mas, infelizmente, nós temos um bloco que nós temos que encerrar por causa do intervalo e na volta a gente discute e vamos ver se a gente consegue fechar esse programa fechando uma proposta de, quem sabe, a gente levantar os cidadãos usuários para participarem dessa discussão que talvez estivesse com eles e não com os governos e com o Estado, tá? O programa Olhar Cidadão volta dentro de instantes. Bom, voltamos para o programa Olhar Cidadão, que é hoje discutindo o SUS. O SUS, então, nesse período, ele vem sendo um processo em construção. Então, daquela visão inicial que nós tínhamos, da descentralização completa e hierarquização, visando como objetivo principal a municipalização autárquica, quando a gente se defronta hoje com essa nova realidade dos conglomerados grandes, das regiões metropolitanas, já existe uma outra corrente de pensamento que vem agregar valor à tese da municipalização autárquica, que é da regionalização cooperativa, porque os municípios perdem as suas fronteiras. Existe o que na realidade existe um grande conglomerado urbano em que as pessoas circulam, os serviços são localizados em diferentes locais. Nova Iguaçu, por exemplo, tem o Hospital da Posse, que é um hospital originalmente federal, é uma população de 1,5 milhão de habitantes, com um único hospital
federal que a prefeitura se vê num dilema de quebrar se não tiver um repasse maior de recurso federal para o Hospital da Posse. Agora, imagine, Nova Iguaçu tem 1,5 milhão, o Rio de Janeiro tem 5.900.000 habitantes e recebeu de presente 28 unidades federais que foram municipalizadas, 17 mil servidores federais que até o ano de 2008 vão estar totalmente aposentados, completamente. E isso gera um gasto do município imenso. O município do Rio de Janeiro investe na saúde quase 300 milhões a mais do que manda a Constituição. Em contrapartida, o Estado investe 360 milhões a menos do que determina a Constituição, a Emenda Constitucional 29. Né? Então, o que está em debate é a questão da municipalização autárquica versus a regionalização cooperativa. E na regionalização cooperativa, nós temos que criar novos mecanismos de pactuação. Aqui, especificamente, com a presença do gestor federal, porque ele detém um patrimônio público enorme. Então, e nessa pactuação cooperativa regionalizada, nós temos que criar um fundo regional de saúde, definir, além dos fundos municipais de saúde, definir as unidades que são referências para que tenham um tratamento especial, porque a maioria das unidades grandes que existem no município do Rio de Janeiro são referências até nacionais. Então, não cabe ao gestor municipal regular, planejar qual é a atividade que o INCA tem que desenvolver. Isso ou está no âmbito regional, ou no âmbito estadual, ou no âmbito nacional. E é por isso que nós temos que definir muito bem a participação social nesse processo, saindo do enfoque exclusivamente municipalista. Porque o que faz o chamado controle social hoje? Só audita as unidades que são municipais. Não se preocupam com as unidades que existem dentro do município que são estaduais, não se preocupam com as unidades que existem dentro do município que são federais. Então, é quase que um ato contra a prefeitura e não a favor de um sistema amplo de saúde. Mas como é que a gente pode botar a população, a sociedade nessa briga? Nós temos que reunir. Quer dizer, a próxima conferência, ou as conferências municipais de saúde, aí essa é a proposta que nós fazemos. Que o tema da próxima conferência municipal de saúde, seja do município, de todos os municípios, tenha como bandeira a questão da regionalização. Mas quando é que vai acontecer essa conferência? A questão da saúde está prevista para o final desse ano, se não me engano. Mas então a bandeira que a gente quer levar, quer dizer, quer vender para os conselheiros de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro como bandeira a questão metropolitana, que aí existe um sinergismo entre os conselhos distritais, os conselhos municipais, o conselho estadual, em prol de uma causa muito mais ampla de regulação. O gestor, para ter um papel efetivo, ele tem que ser, ele não pode gerenciar só o recurso do Fundo Municipal de Saúde. Ele é um mero repassador de recurso. O Ministério repassa para o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde paga. Mas essa não é a função do gestor. A função do gestor da saúde é planejar, é auditar, é avaliar resultados e não ser um simples repassador de recursos. Então, por isso que nós defendemos a tese de que deva ser constituída um gerenciamento tripartite com representação dos municípios, do Estado, do governo federal, especialmente aqui no Rio de Janeiro, e com um fundo metropolitano de saúde, né? Um fundo que vai bancar a distribuição e fazer as pactuações de tal maneira que todos os municípios sejam contemplados.
Nós temos na reunião bipartite 92 municípios. Existe uma briga de foice para qual município deve levar mais vantagem. Então, não é isso. Nós temos que ter uma visão muito mais sistêmica da questão da saúde, que a saúde é um direito de todos, independente de onde reside o indivíduo, de onde ele nasceu. Um estrangeiro aqui que pode ser milionário, o Bill Gates vai ser atendido no SUS com tudo aquilo que o SUS lhe confere, né? E muitas vezes temos distorções, porque muitas vezes nós não podemos atender os desiguais de forma também desigual. Quer dizer, a pessoa mais pobre, mais carente, ela tem que receber muito mais atenção do que aquele que é menos carente. Isso faz parte da equidade do sistema. Silvana. Acho que tem uma questão de conceitos que estão sendo debatidos no âmbito nacional. Qual que é o papel de cada um dos entes federativos? Está sendo discutido na Câmara Federal a Lei de Responsabilidade Sanitária, onde determina qual que é o papel do município, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da União. Agora, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista são os avanços que a gente teve nesses anos de implantação do SUS. Foram grandes avanços. Vários lugares, vários estados e municípios e a própria União têm avançado na implantação de políticas. O papel do controle social aqui, do Conselho Municipal, da participação social como um todo, da participação social, aí eu considero o sindicato, o Ministério Público, as universidades, na fiscalização do sistema de saúde local aqui, foi imprescindível para a definição, para a atuação do Ministério da Saúde quando requisitou e quando declarou a situação de calamidade aqui. Então, enquanto a participação social fazendo a fiscalização dos recursos e do sistema de saúde como um todo. Agora, tem que resgatar uma outra coisa, que é a participação desse movimento na elaboração de políticas. A população é sábia, foi o que o Rubem trouxe. Ela vai aonde tem o serviço, onde ela é atendida. E ela tem que fazer isso mesmo. Agora, a rede privada está dando uma resposta? Está dando uma resposta. Por quê? Pela ausência do público. Então, hoje, 43% da população residente no município do Rio de Janeiro tem plano privado que tem atendimento hospitalar. Então, uma grande parte da população do Rio de Janeiro, por ter condições financeiras, acaba procurando a rede privada. Isso é ruim Não, está procurando alternativa. A população tem que procurar alternativa. Então, uma coisa que eu queria resgatar é assim, hoje os projetos prioritários do governo federal, do ponto de vista da participação social, é a Lei de Responsabilidade Sanitária, é um projeto de monitoramento, controle e avaliação, onde o Ministério consegue criar indicadores junto com os outros entes para avaliar como está sendo o atendimento de saúde à população, com a participação do social. Outra coisa que é importante a gente resgatar é o novo pacto de gestão, né? Onde define a regionalização cooperativa, regionalização solidária. É importante que se regionalize os serviços, em que se defina o papel de cada um dos municípios, é muito importante. Agora, a gente não pode deixar de definir qual que é o papel de cada um dos municípios. Não há necessidade de ser um fundo comunitário. Se o município assume o recurso da população de outro município, é só prestar esse serviço. Não precisa ter um fundo comum, não vamos inventar a roda. O que tem hoje está funcionando direito, é só a gente resgatar a responsabilidade de cada um dos atores. Nós temos 2 minutos, mas eu gostaria só que fosse rápido. Não, no sentido que Silvana está colocando, porque esse é um ponto central. Você tem entes de governos na federação. Esses entes são município, estado e governo federal, no qual as pessoas podem ter recursos, inclusive jurídicos, para constranger o gestor quando ele não cumpre a responsabilidade. Eu acho que isso precisa estar claro na população que discute, carioca, quando discute a questão da crise,
Até porque, por exemplo, discutimos as transferências de unidades, discutimos... Mas, veja, não foi o Ministério que empurrou as unidades. O município as aceitou. O município fez um pacto e o município, num certo momento, reavalia e propõe uma revisão desse pacto radical. Então, na verdade, o desencadeamento dessa crise passa por uma reavaliação de uma responsabilidade. Se a saúde do Rio de Janeiro piorou antes do processo da intervenção, ela tem um responsável, que é o gestor municipal de saúde, porque assumiu, nas instâncias de pactuação, essa responsabilidade. Então, é natural que ele arque com com um processo de responsabilização por isto. A lei de responsabilidade permite, na verdade, estabelecer que os gestores que pactuam precisam cumprir o pactuado ou então entrar novamente em rodadas de pactuação sobre as responsabilidades que assumem. Mauro, nós estamos terminando, por favor. Depois você... Rapidinho, não, eu só não posso concordar com a situação propalada de calamidade. Quer dizer, se a gente fosse ver calamidade, teríamos que pensar a região metropolitana como um todo. Hoje nós estamos vendo na televisão as crises dos diferentes municípios do entorno do Rio de Janeiro que estão em situação muito piores. Então, essa questão de calamidade foi um pretexto para uma intervenção política. Eu creio que até essa intervenção possa dar bons frutos, né? Nós sentarmos novamente, renegociarmos, repactuarmos, mas essa questão de calamidade foi totalmente artificial. Tá, bom. Eu gostaria de falar. Matheus, rapidinho, por favor. Só um pouco que você falou da questão da rede privada, que a população é sábia. Eu acho que a população é sábia. Se o serviço de saúde funcionasse, ela não ia procurar a rede privada. E assim, o doutor Mauro, assim, que tem um clipping da saúde da crise, a calamidade está colocada por todos os jornais, pela mídia, as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, as quentinhas estavam estragadas há pouco tempo no hospital. Se isso não é calamidade, eu tenho medo do que possa vir a ser calamidade, assim. Silvana. E o senhor mesmo falou do papel do município do Rio de Janeiro para a Baixada. A gente entende que essa atuação do Ministério da Saúde no município do Rio de Janeiro tem um reflexo para toda a população do Rio de Janeiro. Bom, vamos torcer para que haja uma participação maior dos usuários e dos cidadãos, porque independente se há calamidade ou crise, se os três setores, né, município, Estado e governo federal estão trabalhando, eu acho que com uma pressão da sociedade fica claro e quem sabe a calamidade se não venha a existir. Acho que o povo pode participar mais e cobrar mais dos seus governantes e das obrigações do Estado. Bom, terminamos aqui o programa. Agradeço a presença do Matheus, aluno de Serviço Social da UERJ, do Mauro Marzocchi, que é o subsecretário de Saúde do município do Rio, também pesquisador e ex-presidente da Fiocruz, do Rubem Araújo Matos, professor do Instituto de Medicina Social, atualmente diretor, e da Silvana Pereira, do Ministério da Saúde, acompanhando essa movimentação aqui no Rio de Janeiro. Tá, muito obrigado a vocês e até o próximo programa Olhar Cidadão.